Bom dia! Estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e neste programa especial Dia das Mulheres vamos conversar com as dirigentes sindicais Dirlene e Soniane. Sejam bem-vindas. Obrigada, Larissa. Bom dia, Soniane. Bom dia a todas e todos. Bom, eu quero começar perguntando aqui quais que são os principais desafios que vocês têm estando aqui no sindicato e como que vocês veem essa representatividade das mulheres dentro do sindicato, dentro da política. Então, estar aqui fazendo parte da direção do sindicato não é tão simples igual muita gente pensa. E muitas mulheres têm noção de que não é simples pela dificuldade que a gente tem com filho, com casa, com marido. Então, assim, muitas vezes eu pensava em desistir quando eu comecei, em 2017, porque eu sempre fui mãe solo. Então, para mim era mais difícil ainda ter que ir para as assembleias, levar minhas filhas. Primeiro eu tinha saído do CDD e buscar minhas filhas no berçário para depois ir para uma assembleia. Então, quando você faz parte da diretoria, você tem uma responsabilidade maior. Não é dizer assim, acho que hoje eu não vou nessa assembleia, né? Eu me sinto na obrigação de ir porque eu faço parte da diretoria. Então, é bem complicado. E você, Soniane? É a sua primeira vez aqui à disposição no sindicato, você está realmente trabalhando aqui. Como que tem sido para você essa jornada, né? De ser mãe, de ter casa, de cuidar da casa, de trabalhar e estar aqui no sindicato? Igual a Dirlene falou, não é fácil, não. Eu fico pensando assim, será que eu fico mesmo à disposição do sindicato? Porque às vezes a gente fica achando difícil dizer um não, vamos dizer assim, né? Mas às vezes a nossa vida particular e pessoal, às vezes acaba interferindo. Mas assim, vontade de estar aqui a gente sempre tem, né? A gente tem nossas responsabilidades e tudo, e a gente tenta às vezes passar essa responsabilidade que a gente tem para uma pessoa igual a Dirlene, mãe solo, eu não sou, acabo às vezes sobrecarregando meu esposo com algumas coisinhas, mas a gente não é fácil estar aqui, não. Sim, eu lembro que no ano passado a gente fez um programa e falou sobre os desafios da mulher estar na política. Tem poucas mulheres na política. Sim. Quando a gente fala política, não é só nos partidos, mas é nos sindicatos, são nesses movimentos de classe. E muito é por conta disso, porque a mulher, ela é mais sobrecarregada. Acho que desde que a mulher foi trabalhar nas fábricas, ela teve isso, porque ela não foi só trabalhar fora. Ela tem a casa, ela tem os filhos. Então, ela, vamos supor, ela tem 3 responsabilidades e o homem só tem uma, que é ir trabalhar. Exatamente. Então, as coisas de casa fica com a mulher, a criação dos filhos, levar os filhos para a escola, para o médico, fica com a mulher. E isso tudo influencia na decisão de estar na política ou não, né? Com certeza. E aí é um desafio muito maior para a mulher que muitas vezes abre mão disso. Tipo, não, eu só vou trabalhar porque eu tenho que chegar em casa, tenho que cuidar dos filhos, da casa, de fazer comida para o marido. E não tenho mais tempo de assumir outro compromisso, né? E agora, assim, aqui no sindicato, como que vocês veem essa representatividade da mulher? Ela cresceu, não cresceu? Como que tá essa gestão, principalmente? Então, nessa gestão a gente está com bastante mulheres na diretoria. Quando a gente está na base, por exemplo, nós mulheres entendemos que tem sim que ter muitas mulheres aqui. Era o que eu entendia na minha época que eu vim pra cá, por exemplo, eram poucas mulheres. Se eu não me engano, era 2 ou 3. Hoje não, hoje a gente já tem mais mulheres, a gente vê a importância, mas quando eu tô na base, por exemplo, eu vejo assim, tem que ter, mas essa mulher não sou eu. Exato. Precisa ter mais mulheres no sindicato, mas não sou eu. Porque eu não quero, não é que eu não quero, eu não tenho, na minha cabeça eu não tenho condições de estar no sindicato, estar no meu trabalho lá nos Correios, cuidar da minha vida. E aqui no sindicato a gente faz muitas viagens, a gente vai para Brasília, a gente dorme para lá, a gente faz viagens ao interior. Como eu disse, tem as assembleias que é sempre à noite. Então primeiro você pontua as dificuldades, depois você pontua o que de bom isso vai acontecer. Mas nessa chapa agora a gente tem bastante mulheres. A dificuldade que a gente tem é que elas queiram vir, ficar liberada e fazer um trabalho aqui dentro como
fazendo o papel de uma mulher e lutando pelos direitos das mulheres, que é nos Correios e tanto fora, né? Sim, na classe trabalhadora de uma forma em geral. E é importante você falar isso, Dirlene, porque a gente percebe realmente, a mulher ela tem interesse em fazer parte, mas ela vai pensar nesses pontos que ela vai deixar para trás, né? Do filho, da casa, de outras coisas. Quando o homem é criado para aceitar isso. O homem, ele não vai pensar isso. Eu tenho uma casa, eu tenho raro, né? Tipo assim, claro, a gente não pode generalizar. Mas geralmente o homem, ele não vai pensar nisso. Ele só vai pensar assim, eu vou aceitar ou não. Tipo, ele vai pensar às vezes no benefício de salário, de status, de credibilidade. E a mulher não, ela tem que pensar nas pessoas que dependem dela. Né? E não só dos filhos. Esses tempos saiu uma entrevista, uma notícia, de que as mulheres são responsáveis pelas pessoas doentes na família. O pai, a mãe, o tio, uma avó. É a mulher que cuida dessas pessoas doentes. Então, além dos filhos, tem os idosos. E vocês acham que existe uma medida que pode ser implementada? Alguma coisa assim, para que não, a mulher agora pode decidir entrar na política, pode decidir fazer parte de alguma coisa? É uma questão bem complexa, eu acredito. Porque, como você mesmo disse, essa carga que já é da mulher, que é implantada, colocada, que tem que ser a mulher, ela já está aí, né? Acho que desde quando a gente existe, tá aí, que é a mulher que cuida, é a mulher. Eu vou citar um exemplo. Quando você tem um pai ou uma mãe que ficou acamado, a primeira pergunta que a sociedade faz ela tem filho mulher? Porque parece que o filho homem não vai cuidar. Né? Então, assim, fazer algo para que a mulher se sinta tranquila em relação a isso, eu acho um assunto muito complexo, porque assim, eu não consigo nem imaginar o que poderia ser feito. No meu caso, por exemplo, sou mãe solo, tenho 2 filhas. Quando eu entrei no sindicato, elas eram pequenas. O que poderia fazer? Minha mãe não mora aqui para cuidar. O que poderia fazer? Vamos contratar alguém para que fique com essas crianças. Nós, como mãe, como filha, mulher, que sejam os pais que estejam na nossa responsabilidade, não é que eu queira alguém para cuidar. É porque eu, como mãe, eu tenho a responsabilidade de mãe e eu quero estar e acompanhando as minhas filhas. Essa semana, por exemplo, eu tô aqui, mas eu já viajei 2 semanas, né, para o interior. Semana que vem a gente ia fazer outra viagem. E pelo fato de eu já ter viajado 2 semanas, deixado as minhas filhas, a minha consciência, ela não, parece que não me deixa viajar de novo, porque na minha cabeça, gente, eu já deixei ela só por 2 semanas, aí vai eu de novo viajar. Então, nós mulheres, a gente pensa muito no outro, mesmo que tenha alguém para cuidar, você pensa, e a minha falta? Sim. Procurar alguma coisa que supra isso, para que nós possamos viver tranquilamente, como os homens viaja e tá tranquilo, volta para casa, tá tudo certo. De verdade, eu não sei te falar. Você, Sonia? Na verdade, eu vejo assim que é um instinto mesmo da mulher ter essa proteção, querer defender a família, vamos dizer assim. Mas eu acho que não pode ser uma limitação que a gente coloca, né? A gente tem que começar a amadurecer, às vezes, a nossa cabeça, né? A nossa forma de pensar. Porque acaba impedindo a gente participar de muita coisa. E de crescer profissionalmente também, né? Principalmente. Mas eu vejo isso muito como da criação dos filhos também. Eu acho que essa nova geração, as pessoas que estão sendo mães agora, nas mulheres que estão sendo mães, tem colocado mais isso na criação dos seus filhos. Você que tem um filho homem, por exemplo, né, pode colocar mais para de ajudar no cuidado com o outro, de criar ele para ter responsabilidade dentro da casa, de ajudar, são nas coisas pequenas. Acho que tem uma pressão muito da sociedade nisso, da mulher, mas que a gente precisa quebrar. Sim. Né, pra melhorar a nossa situação mesmo, né? Porque senão a gente vai ficar o resto da vida só cuidando do outro. E quando a gente vai viver, né? E a gente cuida dos pais, depois cuida dos filhos, quem cuida da gente. E agora, para finalizar, gostaria que vocês falassem alguma coisa para as mulheres que estão nos assistindo, que queiram fazer parte do sindicato, que queiram entrar na vida política. Vocês têm algum conselho, alguma fala importante para fazer? O que eu falo para essas mulheres que têm um mínimo de vontade que seja de participar do sindicato ou de política de qualquer outra forma, que ela tem que encarar e enfrentar. E foi assim que eu fiz.
quando eu aceitei vir para cá, não foi fácil. Mas o que é fácil para a mulher hoje? Nada é fácil. Então, se você não tentar e não lutar para que os seus direitos sejam conquistados e que você faça parte dessa luta, quem vai fazer pra gente? Então, assim, vai ser difícil? Vai. Mas a gente sempre consegue, a gente sempre dá um jeito, a gente tem um jeitinho brasileiro e mulher é muito bom para fazer isso, ainda mais com cuidados e com responsabilidade. Não desista, porque lutar pelos nossos direitos e quando você tem uma conquista é muito gratificante. Eu penso igual a Dirlene está falando. Quando a gente pensa em entrar num sindicato, na política, a gente tem os empecilhos? Tem. Só porque a gente tem que abrir mão desses empecilhos, com o outros e ir com a cara e com a coragem e fazer, vamos dizer assim. Quando eu fui chamada para vir para cá, me convidaram e tal, ser diretora sindical, eu pensei muito, eu falei, gente, será que eu faço isso? Será que não? Porque assim, o meu filho ainda é pequenininho, ele tem só 6 anos. Eu falei, não, eu vou. Eu vou ver se eu consigo conciliar a minha vida particular com o serviço. Tem os empecilhos? Tem. Mas o pessoal daqui também, eles são muito acolhedores, às vezes, né, eu falo, não, dessa vez não vai não, não dá. E eles têm entendido, então eu acho importante a gente vir, tentar, não é fácil, mas a gente tem que ter essa coragem. E principalmente quando a gente tem uma visão diferente, a gente quer fazer uma mudança, tem que ser da gente, né? A gente não tem que esperar pela outra pessoa fazer. Então, se você tem a vontade, vem, tenta, né? Se não der certo, não tem problema. Pelo menos a gente tentou. Né? Foi uma experiência. E aí as coisas vão se ajeitando também, né? Às vezes, igual você falou, você passa pro seu marido uma responsabilidade, passa para uma outra pessoa e vai se ajustando ali, né? As responsabilidades. Então, quero agradecer a participação de vocês e deixar o espaço aberto para uma próxima conversa, um próximo bate-papo. Obrigada, Larissa. Obrigada a todos. Obrigada.